Não. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos para uma noite de esclarecimento, de estudo, né? De conhecimento, de encontros. O nosso palestrante está um pouquinho atrás, isso não quer dizer que nós não vamos ficar sem um palestrante. Lourenço. Me pegaram mesmo hoje, hein? Bom, é o seguinte, o Serginho tem dificuldade, porque ele vem de longe, lá de Interlagos, às vezes, e o trânsito também não ajuda, né? Então as coisas ficam difíceis. Como é o tema? Dever social? Ah, verniz social. Não sei se eu vou falar sobre isso mesmo. Vou falar alguma coisa sobre... A verniz social, mais ou menos, sintetizando as superficialidades, né, que a gente às vezes toma conta da gente, a gente se mostra uma coisa e é outra, né? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Mas eu acho, como a gente está aqui meio de improviso, eu gostaria de enfatizar um pouco mais sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita é como homem, Allan Kardec como homem. Se nós verificarmos a história, a vida de Allan Kardec, nós já vamos verificar que a codificação, que são 5 livros, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, o livro dos Espíritos, que foi editado, foi dado a publicação em 1857, 18 de abril de 1857. Aliás, essa data me lembra, inclusive, que o livro dos Espíritos foi o primeiro que abriu realmente a mente, dando os mesmos direitos para a mulher, que foi esse mesmo mês, né, um pouco antes, no mês de março, parece que dia 18 também, que houve aquele incêndio na cidade, uma província de Nova York, e que as costureiras queriam um reajuste de salário, queriam um horário mais determinado para o trabalho. Então os proprietários da empresa incendiaram a fábrica, e a maioria delas morreu, né? E daí é que foi criado o Dia da Mulher. Então, quase na mesma data que foi posta a publicação o Livro dos Espíritos, quase na mesma data teve esse episódio que ficou gravado na humanidade, como mais tarde, né, foi um dos governadores de uma cidade lá no estado de Nova York, que eu não me lembro bem, e depois o presidente retificou na época como o Dia Internacional da Mulher. Então, o livro Espírito, ele tem uma parte falando sobre a espiritualidade, o espírito homem ou mulher, não há diferença de sexo. Então, ele coloca a mulher com os mesmos direitos e deveres, no mesmo patamar. Você vê que coincidência, né? Praticamente um mês de diferença. Tudo bem, isso é uma coincidência do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, a codificação, foi ditada toda ela pelos Espíritos. Tudo que existe na codificação foi ditado pelos Espíritos. O Kardec não fundou a doutrina espírita, não criou nada, não inventou nada. Ele só colocou no devidos lugares os fenômenos naturais, que acontecem até hoje. Que é imortal. A doutrina explica de onde viemos, o que somos, para onde vamos. Não tem nada de sobrenatural, é tudo coisa natural, como o sol e a lua. O sol se levanta todos os dias, né? Se põe todos os dias. Não tem nada de sobrenatural, são todos fenômenos naturais. Então, Kardec recebeu todas essas comunicações, compilou nos livros
Ele fez alguns comentários a respeito, certo? Agora, a época que ele fez isso, é que foi uma época muito difícil. Um homem desse, praticamente de 1857 a 1057 a 60, durante 10 anos, 12 anos mais ou menos, ele compilou essas obras. Antes disso ele tinha a Revista Espírita, tem um livro que é o Espiritismo, para quem inicia, um manancial, explica tudo mais ou menos, sintetizando tudo o que é a doutrina espírita. Então naquela época que ele fez tudo isso, com sacrifício, não tinha luz elétrica, não tinha telefone, a tração, o transporte era tudo tração animal. Você vê que época difícil. Quer dizer, era tudo feito à luz da vela, né? Aquela caneta antiga, os mais antigos aí, que eu não sou dessa época, os mais antigos, se lembra a canetinha que você punha no pinteiro na escola, você batia no pinteiro para escrever? Você vê que época difícil para ele codificar todo esse manancial, todo esse conhecimento, foi na época do Napoleão III, 1800 e tralalá. Nossa, mãe do céu. 1840, então ele publicou a publicação foi em 1857, mas ele já vinha preparando. Então você vê que o homem, que persistência, conseguiu fazer tudo isso numa época tão difícil. E depois, e foi na época, inclusive, que a França, que vivia um período mais áureo da humanidade, foi naquele período que a França vivia. Por isso que Paris chama Cidade de Luz, porque lá que convivia os maiores intelectuais da época. Então foi naquela época que Kardec também compilou, codificou a doutrina espírita. Você vê que as coincidências, né? Então foi uma época muito difícil, era um sacrifício. A esposa dele chamava Amélie Boudet, ela que também acompanhou ele nas horas mais difíceis. Tudo. Então foi um trabalho muito árduo. Todo esse trabalho que a gente vê, que a gente lê, que a gente fala assim, que toca muito a consciência, porque o Espiritismo é uma doutrina naturalista por excelência. É tudo que é da natureza. A comunicação dos espíritos, a imortalidade da alma, é tudo natural. Deus criou dessa forma. Aqui ninguém inventou nada. O vidente vê o espírito, porque ele vê o espírito que existe. Se o espírito, ele vê o espírito, fizer alguma coisa. Não é imaterial. Ele não é imaterial, ele é alguma coisa, porque ele vê. Se não fosse nada, ele não conseguiria ver. Então, são todas coisas naturais. A gente precisa ter sempre essa observação que nós estamos lidando com coisas naturais, não tem nada de sobrenatural. E tudo que é da natureza, nós fazemos parte, ativa, operando, nós somos operadores da natureza. As modificações de clima, tudo nós somos responsáveis. Tudo que nós fazemos uma parte. Nós somos ativamente, nós estamos construindo o nosso próprio esforço, o nosso destino. A gente constrói o nosso destino. Então a doutrina espírita, ela visa o quê? Ela visa a gente se transformar intimamente, a gente se melhorar. E ela dá umas condições primeiras, que é sabendo que existe um futuro, sabendo que depois desencarna a vida continua. O espírito é imortal, a vida continua. Então essa certeza, quando você se convence disso, através de ninguém falou, ninguém me disse, eu observei, eu cheguei a essa conclusão, tem que ser consciente disso. Então a gente começa a se modificar. Tomara todos nós aqui, durante essas reuniões aqui, singelas que a gente participa, a gente tenha alguma coisa, uma horinha, a gente para pensar, analisar, para, pô, eu melhorei alguma coisa. Eu fui mais compreensivo, mais tolerante. Ou eu gritava, eu ainda grito, viu? Eu não perdi a imbecil. Falo muito alto. Então, falava, melhorei, puxa vida, aquele meu vizinho lá, comecei a cumprimentar. Quer dizer, está me valendo alguma coisa. As reuniões que a gente participa aqui, poxa, está sendo importante. Uma horinha que a gente fica aqui, uma hora por semana. Nossa, mãe, o que é isso? Não é nada na vida da gente. Um minuto, um segundo, não é nada. Então, a gente começa a analisar, ver que realmente a gente está melhor, estamos se melhorando. Então, vale a pena eu sair da minha casa. Se não, fica em casa lá. Faço um Pai Nosso, Ave Maria. Ô Jesus, será que Deus não vai me ouvir? Se eu falar de coração, vai me ouvir. Então, para que eu venho aqui? É o esforço, é o estudo.
É para poder a gente compreender melhor realmente as coisas. Depois, em união, quando a gente está se convivendo, nesse intercâmbio de experiências, a gente aproveita realmente. Tem um sentido muito mais amplo do que estar sozinho lá rezando. Às vezes sem efeito nenhum, né? É só por forma. Porque às vezes não estamos nem pensando nada, estamos rezando, pensando lá no banco, pensando um monte de coisa. Às vezes não estamos nem... Então, a doutrina espírita, a gente precisa ter uma consciência realmente, por que a gente vem na reunião, por que é bom ler, por que é bom estudar, compreender por que nós estamos aqui, por que deixamos as nossas casas, às vezes a esposa, os filhos, e vamos aqui na reunião. Todos eles não poderiam estar juntos, alguns conseguem, mas outros são difíceis. Então vem uma pessoa da família, isso forma um elo, é um intercâmbio entre os espíritos. Acima de nós aqui, já pensou? O que existe de espírito? Coisa fabulosa, é infinito, isso não tem fim. Não existe vazio, todos os espaços são preenchidos. E não há, é que nem a estação de rádio, televisão, canal, não há interferência entre um e outro. Cada um é um ser inteligente. Nós somos seres inteligentes. Então a doutrina nos mostra que existe o mundo espiritual e o mundo material. O mundo material é esse aqui, né, que a gente bate, é inércia, né? E o mundo espiritual, que é composto dos seres inteligentes. A diferença é muito grande. E outro aspecto importante que a doutrina também nos mostra, se a gente observar claramente, é a diferença dos encarnados para o desencarnado. Para a gente chegar até aqui o centro, eu peguei um ônibus, vim a pé, ou vim de automóvel. O espírito não. Se você pensar no espírito, ou invocar, ou tiver uma lembrança, ele está aí do seu lado. As coisas tão rápidas. Você vê uma diferença fundamental, né? Eu preciso carregar o corpo aí, o espírito não precisa. Por isso que muita gente não compreende ainda a influência do espírito. Que todos nós, 90% da nossa vida, nós somos influenciados por espíritos. Só que nós temos a nossa vida. Nós somos um ser, nós somos nós. Cada um é aquilo que ele é. Agora, existe a influência dos espíritos. Então, a gente precisa entender essa influência, se é boa, se é ruim, se está sendo boa para nós, para o nosso caminho, para o nosso destino, está melhorando a nossa vida, está nos orientando. Então, tudo isso a doutrina explica com maior detalhe, simplesmente, não tem nada de difícil. É muito simples as coisas. E a gente observa no dia a dia. Todos os dias a gente pode observar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Qual é a família que não tem um caso de mediunidade? Muito difícil. Isso não é privilégio da doutrina espírita. Pode ser qualquer religião, dentro da igreja católica. Eu também frequentei a escola de freira, fiz o primário, fiz o colegial, o Coração de Jesus, tudo com padre. Agora os fenômenos que eu observava, tanto fazia lá na igreja, faz aqui em qualquer lugar, não tem diferença. A mediunidade, ela se manifesta em qualquer campo, em qualquer recinto, em qualquer religião, qualquer filosofia. Então é importante, eu queria chegar nesse ponto, é importante saber que vocês têm consciência de que realmente, por que estão aqui? O que vocês estão fazendo aqui nesta noite? Vocês têm consciência que realmente os espíritos estão aqui? Eles estão do meu lado, estão do seu lado, estão aí. O seu avô que já desencarnou, a sua avó, seu bisavô. Às vezes são pessoas tão boas que a gente às vezes não teve uma vivência, não viveu muito junto. Às vezes com criança, o avô desencarnou, a gente era pequeno. Mas os pais contam, os tios contam. São pessoas, às vezes, que viveram, foram pessoas boas. Essas pessoas estão do nosso lado. A hora que nós precisamos, nós temos que invocar. E eles ajudam realmente, está com dificuldade. Não vai carregar no colo, o espírito nenhum carrega ninguém no colo. Tem um buraco ali, vai falar, tem um buraco, é melhor você dar a volta. Você que sabe se vai dar a volta, você vai estar dentro do buraco. Ninguém carrega no colo. Isso é bobagem, vir no centro espírita dizer que vai te ajudar, vai ficar rico, melhorar. Não existe isso, não existe. Você que tem que se melhorar. A transformação íntima. Você se melhorando intimamente, você mostrando o que é compreensível, tolerante, isso é para você. Isso é para você. Todos vão conhecer a humildade. A humildade todos reconhecem. O Chico Xavier, todo mundo fala até hoje no Chico.
E não vai continuar falando? Porque ele era humilde. Era humilde. E pouca instrução, hein? Deixou quase 450 livros. Você vê, sem instrução nenhuma, praticamente, o grupo escolar. Então, humildade, você vê como é importante. Então, a doutrina espírita, ela não dá essa oportunidade de a gente escolher o que é bom, o que é melhor para a gente, o que nós podemos fazer. E ela também propicia, com o conhecimento dela, a gente se melhorando, a gente vai ver que pode fazer um monte de coisa para o próximo. Esse próximo que hoje parece estar tão longe, né? Esse próximo que é lembrado em todos os livros sagrados, os livros das revelações, o próximo é sempre lembrado. Jesus, nas suas palavras, contadas pelos apóstolos, sempre é o próximo, eles só param no próximo. Só param na vida espiritual. Pode pegar os ditos de Jesus, é só sobre a vida espiritual, sobre a caridade. Só, pode pegar tudo os ditos de Jesus, tudo que está nos períodos que condensam pode, ele sempre toca nesse assunto. Toda a palavra dele toca nesse assunto. Então, a oportunidade, o Espiritismo não veio criar nada, veio colocar as coisas nos devidos lugares, veio ressuscitar o cristianismo, né? O redivivo, é o cristianismo redivivo. Então, para a gente colocar mesmo, amadurecer, analisar, ter uma consciência melhor do que realmente a gente pode melhorar-se intimamente e produzir alguma coisa em favor das pessoas. É isso que eu penso sobre a doutrina espírita. Foi o Allan Pessoa. Deck, vou contar uma historinha, é rápida. Dos Espíritos foi lançado, você vê um homem daquele, com o trabalho que ele teve, a dificuldade que ele teve, sabendo tudo que aquilo era verdadeiro, chegou depois que o livro Espírito foi lançado, uma certa ocasião ele estava deprimido. Parece que nós estamos inventando, né? Allan Kardec compilou todos aqueles livros, teve uma época que ele estava deprimido, uma depressão danada, muito deprimido mesmo. Aí bateram na porta dele, a esposa foi atender, a pessoa deu um embrulho para entregar para o mestre. Foi assim mesmo a observação foi feita na ocasião, para entregar para o mestre. Ele estava na sala dele, lá da escrivaninha, e foram entregar. Aí estava escrito no frontispício lá do embrulho, né, que aquilo tinha sido salvado a vida. A curiosidade, né? Logo por abrir mesmo, estava o livro dos Espíritos lá dentro. Então a pessoa que mandou o embrulho conta a história, que ele estava numa ponte próxima ali nos arredores de Paris, se não me lembro, não sei se existe aqui hoje, se o nome era Sainte-Marie. Então, ele estava pronto para se suicidar. E quando ele estava na murada da ponte ali, ele sentiu algo. Aí ele foi verificar, e era o livro dos Espíritos. Aí estava escrito que aquele livro também tinha salvado. Então ele pegou por curiosidade e começou a ler também. Então ele entregou. Aí o Kardec viu aquilo e falou, poxa, então valeu a pena esse esforço todo, essa verdade toda que os livros têm, valeu a pena. Nossa, ele mudou, abriu a janela para ver o pessoal na rua, mudou completamente. Então, a pessoa que tentou um suicídio antes, deixou o livro lá. Porque através do livro ele conseguiu se livrar do suicídio. O outro foi lá, pegou o livro sem querer, pegou o livro também. Você vê um homem daquele, com tanto esforço, tudo chegou num ponto que ele estava, porque ninguém queria aceitar. Tudo que é coisa nova, geralmente, e é verdadeiro, coisa nova e verdadeira, dificilmente o pessoal aceita. Foi com Jesus, foi com Sócrates, a história está cheia de nomes aí, né? Cheia de episódios aí que... Então você vê como é importante uma pessoa do gabarito desse, né? Foi tanta coisa na vida, estudou tudo quanto é matéria, chegar num ponto desse, mas a historinha é tão simples, tão singela, modificou praticamente. Que valeu a pena, né? Todo aquele esforço. É isso então que nós estamos aqui, por isso que a gente vem aqui. Eu estou 50 anos dentro da doutrina espírita. A primeira vez que eu entrei no centro espírita, eu nunca deixei de ver. Entende?
Então, mas precisa tomar consciência, por que está aqui? Vale a pena. Isso eu falo de coração, de peito aberto. Vale a pena a gente continuar estudando, porque a gente não sabe nada, né? Cada dia é uma novidade, cada dia alguma coisa. Há pouco tempo, através de e-mail, eu me relacionei com aquele espírita da USP, o Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é o estudioso do assunto, eles têm um grupo de estudo de médico, né? Então, a medicina, você vê o espiritismo onde está chegando. Existe um grupo de médicos interagindo entre a medicina e a espiritualidade. Se reúnem lá normalmente, né? Todo mundo já se conhece, tem site, tem tudo. Eu perguntei um negócio que me deixa há muito tempo da doutrina espírita, por essas informações científicas, sobre a genética espiritual. Você já ouviu falar em genética espiritual? Então, eu há muitos anos provei com esse negócio. Parecia que todo mundo sabe um monte de coisas sobre o espírito. Se o espírito, as coisas continuam do outro lado, uma matéria mais sutil, mas é tudo que existe aqui. Mas é uma matéria mais sutil. Ele falou que daqui a 100 anos. Ele falou, não é possível a genética daqui a 100 anos. Sabe quando eu perguntei isso? Era em 1989, quando ele fez uma palestra aqui no Manuel Bento. Eu estou esperando a resposta dele. Faz uma semana eu voltei a fazer a pergunta para ele, para ver se ele continua pensando da mesma forma. Você vê como é importante? A doutrina propicia isso, a gente analisar alguma dúvida que a gente tem a respeito, perguntar. Não tem vergonha de perguntar. Sabe, por que nós estamos aqui? De onde viemos? Isso é muito importante. Bom, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a atenção de vocês, viu? Pelo tempo aí que estão me ouvindo. A perguntar. Oi? Senhor. É. Do Darwin, lá do... A evolução das espécies. Viu? Quer dizer, ali era pelo lado material, né? Certo. O espiritismo fala pelo lado espiritual, a evolução, né? Do espírito, né? Foi uma época áurea, por isso que chama Paris a cidade de luz. Foi naquela época que se reuniu realmente. Surgiu aquela igualdade, fraternidade, né? Lealdade. Foi naquela época. Não, isso aí é da Revolução. Então, da Revolução, então. Foi antes. Exatamente. Mas o interessante é que apareceu isso de o livro de Charles Darwin, né? Naquela ocasião, né? Bem lembrado, viu, senhor Américo? Bem lembrado, foi naquela época também. Muito bom. Os grandes cientistas da época. E tem uma observação, um episódio também, na mesma época o Kardec estava compilando, codificando a doutrina, aquele da... fugiu o nome agora. Lá do Sherlock Holmes, lá ai meu Deus, o Conan Doyle escreveu o livro A História do Espiritismo. Quem não conhece esse livro, A História do Espiritismo, leia, compra e leia, e guarda na cabeceira para ler. Ele fala de todos os grandes médios da época, Swedenborg. O Swedenborg, como médium, ele tinha uma evidência extraordinária. Ele ajudou. Se você pegarem o livro dos Espíritos, os Espíritos que contribuíram com o Kardec no livro dos Espíritos, está escrito lá, Swedenborg. Foi daquela época. Então, Conan Doyle tem um livro espetacular, chama-se História do Espiritismo. Ele fala do William Crookes, que estudou a materialização da Cathy King durante 3 anos, né? O William Crookes chegou a... Quando o Espírito se materializa... Foi depois do Kardec. Quase na mesma época. O Kardec não sabia o que ele estava fazendo, nem ele sabia. Então, o William Crookes, inclusive a televisão, o que nós assistimos hoje, a televisão, foi fruto do estudo deles. Porque ele conseguiu
distinguir o raio catódico. O raio catódico chama-se tubo de Crookes. Esse raio catódico é que deu depois o raio-x, depois é que veio a televisão. Você vê uma coisinha simples, o William Crookes foi. Então ele chegou no espírito materializado, ele pegou um punhado de criptoplasma. Ele estudou o que tinha no criptoplasma. É o que eu falei agora há pouco. Se a pessoa vê o espírito, é porque é alguma coisa. Pode ser matéria lá, sutil, matéria, mas é alguma coisa. Então, o que tem dentro do criptoplasma? Tem até sol comum, que é do suor do corpo, né? Porque aquilo sai pelas as células que cobrem os órgãos, por exemplo, o fígado, o pâncreas, essa pele mais fina chama-se epitélio. Então essas células tinham células epiteliais. Você vê como é que ela consegue se condensar, se desprende do corpo. Você vê, olha só o estudo naquela época, meu Deus do céu. Nós estamos em 2008. Então, você vê como é importante estudar, acompanhar, mas se vocês puderem, ler esse livro, História do Espiritismo, vocês vão conhecer coisas extraordinárias. Mais alguém ou estamos em cima da hora? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém aí dá? Você que está coçando assim. Pessoal, obrigado pela atenção, viu?